Você já parou para pensar por que tantos homens hoje vivem com a sensação de estarem sempre ocupados, mas nunca realmente realizados? Trabalham, correm, enfrentam desafios, acumulam responsabilidades, mas, quando o silêncio chega, sentem um vazio difícil de explicar. A Bíblia mostra que isso acontece quando um homem perde de vista o propósito para o qual foi criado. O mundo ensina que masculinidade é força, dinheiro, poder, aparência ou influência. Mas Deus apresenta um caminho completamente diferente. A verdadeira masculinidade não começa com músculos, sucesso ou reconhecimento. Ela começa quando um homem entende quem ele é diante do Criador. E talvez seja justamente isso que esteja faltando para muita gente hoje. O problema não é a falta de capacidade. O problema é a falta de direção. Porque um homem sem propósito pode até conquistar muitas coisas, mas continuará perdido por dentro. E é exatamente sobre isso que vamos conversar. Desde o início das Escrituras, Deus criou o homem com uma missão. Antes mesmo da queda, antes das dificuldades e antes do pecado entrar no mundo, Adão recebeu uma responsabilidade. Ele deveria cuidar, cultivar e administrar aquilo que Deus havia colocado em suas mãos. Isso revela uma verdade poderosa: propósito sempre vem antes de conforto. Deus nunca chamou homens para viverem apenas buscando prazer ou facilidade. Ele chamou homens para assumirem responsabilidades. E essa responsabilidade não é um peso que destrói. É justamente ela que dá sentido à vida. Infelizmente, a cultura atual tenta convencer muitos homens de que fugir das responsabilidades significa liberdade, mas acontece exatamente o contrário. Quanto mais um homem foge daquilo que Deus espera dele, mais vazio ele se sente. Ele procura preencher esse vazio com distrações, entretenimento, vícios, relacionamentos superficiais ou trabalho excessivo. Porém, nada consegue substituir o propósito que Deus colocou dentro dele. Olhe para grandes homens da Bíblia. Nenhum deles teve uma vida fácil. Noé construiu uma arca enquanto era ridicularizado. Abraão deixou sua terra sem saber exatamente para onde iria. José foi vendido como escravo antes de governar o Egito. Moisés enfrentou o homem mais poderoso da época. Davi enfrentou gigantes antes de sentar no trono. Todos eles tinham algo em comum: entenderam que viver para Deus era maior do que viver apenas para si mesmos. Isso nos ensina uma lição importante. A verdadeira masculinidade não é medida pela ausência de medo. Ela é medida pela disposição de obedecer mesmo quando existe medo. Coragem não significa nunca sentir insegurança. Coragem significa continuar fazendo o que é certo apesar dela. Vivemos em uma geração onde muitos homens perderam o hábito da disciplina. Querem resultados rápidos, mas evitam processos demorados. Querem colheitas sem plantar sementes. Porém, Deus trabalha exatamente no processo. Cada dificuldade que você enfrenta pode estar moldando o homem que você ainda será. Aquilo que hoje parece um atraso talvez seja o treinamento que Deus está usando para fortalecer seu caráter. O problema é que muitas pessoas confundem propósito com profissão. Seu propósito não é simplesmente o trabalho que você exerce. Seu propósito é glorificar Deus em qualquer lugar onde Ele permitir que você esteja. Você pode ser empresário, motorista, professor, agricultor ou estudante. O propósito permanece o mesmo: refletir Cristo através da maneira como vive. Jesus mostrou o maior exemplo de masculinidade que já existiu. Curiosamente, ele nunca tentou impressionar ninguém com aparência ou demonstrações de força física. Sua autoridade vinha da obediência perfeita ao Pai. Enquanto muitos buscavam aplausos, Jesus buscava agradar a Deus. Enquanto outros procuravam posição, ele escolheu servir. Enquanto muitos defendiam o orgulho, ele ensinou humildade. E justamente por isso mudou a história da humanidade. Existe uma mentira muito perigosa sendo repetida diariamente: a ideia de que um homem vale apenas pelo quanto produz. Isso faz muitos viverem presos à ansiedade.
Quando conseguem resultados, sentem orgulho. Quando fracassam, sentem que perderam o valor. Mas Deus nunca definiu o valor de um homem pelo tamanho da sua conta bancária. O valor vem da identidade que ele concede aos seus filhos. Quando um homem entende isso, ele deixa de competir com todo mundo. Não precisa provar constantemente que é melhor. Não vive buscando a aprovação das pessoas. Sua segurança deixa de depender da opinião dos outros e passa a depender da palavra de Deus. É interessante observar que Satanás sempre tenta atacar justamente a identidade masculina. No Jardim do Éden, ele levou Adão a abandonar sua responsabilidade espiritual. Em vez de proteger aquilo que Deus havia confiado, permaneceu em silêncio enquanto Eva era enganada. Até hoje, o inimigo continua usando estratégias parecidas. Ele tenta convencer homens a permanecerem passivos diante do pecado, das decisões erradas e da falta de direção espiritual dentro da própria casa. Por isso, a Bíblia apresenta um chamado muito claro. Homens devem liderar pelo exemplo, não pela imposição. Liderança bíblica nunca significa autoritarismo. Significa servir primeiro. Significa amar primeiro. Significa sacrificar primeiro. Foi exatamente isso que Cristo fez pela igreja. Talvez você esteja olhando para a sua própria vida agora e pensando que falhou demais para recomeçar. Talvez existam erros que ainda pesam na sua consciência, decisões precipitadas, pecados escondidos, oportunidades desperdiçadas. Mas existe uma boa notícia que transforma qualquer história. Deus nunca trabalha apenas com pessoas perfeitas. Na verdade, ele costuma escolher justamente aqueles que reconhecem sua dependência dele. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mesmo assim, foi restaurado e usado poderosamente. Davi caiu em pecado, arrependeu-se profundamente e voltou a andar com Deus. Jonas tentou fugir do chamado, mas recebeu uma nova oportunidade. Isso revela algo extraordinário. Seu passado não precisa determinar seu futuro quando existe arrependimento verdadeiro. Mas arrependimento não é apenas sentir culpa. É mudar de direção. É abandonar aquilo que afasta você de Deus. Muitos querem transformação sem mudança. Querem resultados diferentes mantendo exatamente os mesmos hábitos. Isso nunca funciona. Um homem de propósito aprende a controlar seus pensamentos antes de controlar suas circunstâncias. Ele entende que toda grande batalha começa na mente. É por isso que alimenta diariamente sua vida espiritual através da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com Deus, porque ninguém permanece forte por muito tempo vivendo longe da presença do Senhor. Também existe outra característica marcante dos homens usados por Deus. Eles aprenderam a esperar. Vivemos na geração da pressa. Tudo precisa acontecer imediatamente. Porém, Deus raramente trabalha com imediatismo. Abraão esperou décadas pela promessa. José passou anos na prisão antes da promoção. Davi foi ungido rei muito antes de assumir o trono. O tempo de espera nunca foi desperdício, sempre foi preparação. Talvez você esteja exatamente nessa fase. Parece que nada acontece. As portas permanecem fechadas. Os sonhos parecem distantes. Mas não interprete o silêncio de Deus como ausência. Muitas vezes Ele está trabalhando justamente onde seus olhos ainda não conseguem enxergar. Enquanto isso, continue sendo fiel nas pequenas coisas. Porque quem despreza pequenos começos dificilmente estará preparado para grandes responsabilidades. Deus observa aquilo que fazemos quando ninguém está olhando. O caráter sempre fala mais alto do que o talento. Outra verdade importante é que propósito exige renúncia. Jesus disse que quem deseja saglu precisa negar a si mesmo, tomar sua cruz e caminhar após ele. Isso significa abrir mão de desejos egoístas para viver uma missão maior. O mundo chama isso de perda. O reino de Deus chama isso de transformação. Quando um homem encontra seu propósito em Cristo, sua família percebe a diferença, seus filhos percebem, sua esposa percebe. Seus amigos percebem,
Seu ambiente muda porque sua postura muda. Ele deixa de ser guiado pelas emoções do momento e passa a ser guiado pelos princípios eternos da palavra. Isso não significa que nunca enfrentará dificuldades, pelo contrário. Os desafios continuarão existindo, mas agora eles terão significado, porque existe uma enorme diferença entre sofrer sem propósito e sofrer sabendo que Deus está construindo algo eterno dentro de você. Talvez hoje você tenha percebido que passou muito tempo buscando sucesso, mas esqueceu de buscar direção. Talvez tenha investido anos tentando impressionar pessoas enquanto negligenciava seu relacionamento. Com Deus, a boa notícia é que ainda existe tempo para mudar. Enquanto houver vida, existe oportunidade para recomeçar. Não importa quantos erros ficaram para trás, não importa quantas vezes você caiu. O chamado de Deus continua de pé, ele continua procurando homens dispostos a viver com coragem. Integridade, humildade e fé, homens que entendam que verdadeira força não está em dominar outras pessoas, mas em dominar a si mesmos através do Espírito Santo, homens que escolham obedecer mesmo quando ninguém está vendo. Homens que compreendam que seu maior legado não será aquilo que acumularam, mas as vidas que influenciaram para Cristo. Que hoje seja o dia em que você decida abandonar a passividade. Deixar para trás tudo aquilo que impede seu crescimento espiritual e assumir o propósito que Deus preparou para a sua vida. Porque o mundo não precisa de homens perfeitos. Precisa de homens transformados pelo Evangelho. Homens que caminhem com Deus diariamente e permitam que Ele molde cada decisão, cada atitude e cada palavra. Quando isso acontece, a masculinidade deixa de ser apenas uma característica humana e passa a refletir o caráter do próprio Cristo. E essa é a maior missão que qualquer homem pode viver. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu escolho viver o propósito de Deus. Isso será uma declaração pública da sua decisão. E, se você deseja continuar recebendo conteúdos como este, inscreva-se no canal. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa redescobrir o verdadeiro significado da masculinidade segundo a palavra de Deus. Que Deus fortaleça a sua caminhada e faça de você um homem firme, corajoso e completamente comprometido com o propósito eterno que Ele preparou para a sua vida.